Pessoal, vou trazer para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória na medicina. Sou doutora Érica Vidal, cardiologista, sou especialista em cardiologia desde 2014. Quando eu comecei minha prática clínica, eu fui ensinada durante toda a minha formação na cardiologia de tratar doença. Na minha prática clínica eu achava que isso não fazia muito sentido. Eu me especializei, depois que eu fiz a cardiologia, em avaliação do coração frente ao exercício, que é a ergometria, teste ergométrico, teste cardiopulmonar, e também na reabilitação cardíaca, que é o exercício para os pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida. Então, o exercício tinha um impacto positivo na modificação do risco de morte dos pacientes que já tinham doença. Imagina o benefício do exercício nos pacientes que não tinham doença. Então, por que não tratar as pessoas, promover saúde, para as pessoas diminuir a probabilidade de elas ficarem doentes? Então, eu acabei buscando aumentar, melhorar minha formação nesse sentido, para eu promover saúde e prevenir doenças. Então, eu fiz especialização em medicina do esporte, nutrologia, para eu abordar esses meus pacientes de uma forma mais ampla. Eu faço uma analogia em relação ao iceberg. Então, o que a gente consegue ver do iceberg? Eu só consigo ver o que está por fora da água. Toda a camada de gelo por debaixo eu não estou enxergando. Então, quando eu vou tratar somente a doença, eu só estou tratando a ponta do iceberg. Então, tudo que estava por fora, eu estou ignorando. Então, a minha função na cardiologia, para promover saúde, é eu identificar quais são os seus fatores de risco, tudo que está por debaixo da água, tudo que está submerso. Então, vamos combater os fatores de risco para lá na frente, a médio e longo prazo, eu evitar que você venha a evoluir com doença cardiovascular. Então, o que eu consigo enxergar? Que eu consigo combater são os fatores de risco cardiovasculares. Então, a gente divide esses fatores de risco em dois subgrupos principais. Os fatores de risco não modificáveis, eu não consigo modificar o seu sexo, o seu envelhecimento anual. Então, todo ano a gente fica mais velho, isso eu não consigo modificar. E nem consigo modificar a sua história familiar. Se você tem na família pessoas que têm doença cardiovascular, quanto mais jovens, maior o seu risco de desenvolver também. O sexo, se você for homem, você tem uma probabilidade de ter doença cardiovascular a partir de uma fase mais precoce na vida. A partir dos 40, 35, 40 anos, esse risco começa a aumentar. As mulheres são protegidas até a menopausa. Então, após a menopausa, esse risco cardiovascular aumenta também. Então, esses três fatores de risco eu não consigo modificar. Quais são todos os outros que eu consigo modificar e assim reduzir, que mesmo que eu tenha uma história familiar importante, eu diminuir essa probabilidade de eu vir desenvolver a doença? Quais são esses outros fatores de risco? Sobrepeso, obesidade, hipertensão, colesterol elevado, familiar ou não, diabetes, sedentarismo, tabagismo, apneia do sono, que pode aumentar a sua chance de ficar hipertenso. Então, tem diversos outros fatores de risco que eu consigo efetivamente modificar e reduzir a sua probabilidade de ficar doente. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo o básico bem feito. Então, não adianta eu te dar a melhor medicação do mundo se você não fizer o básico bem feito. Então, quais são os três pilares? Exercício, alimentação e uma boa qualidade de sono. Então, independente se você já tem indicação ou não de tomar remédio, esse básico tem que ser feito. Senão, não faz sentido nenhum. Eu já até publiquei um vídeo, isso na minha rede social. Se você chega até mim, como meu paciente, eu te atendo. Você está com colesterol alterado, sua pressão começando a ficar limítrofe. Se eu começar a ficar só te enchendo de remédio, eu não estou impactando positivamente a sua vida. Eu só estou dando um carimbo que o seu estilo de vida não é adequado, mas que eu não acredito que você seja capaz de modificar. Eu estou te dando um remédio para você manter todo o seu estilo de vida ruim e tomar um remédio para tentar melhorar. Remédio sozinho nenhum não faz milagre. Então, isso eu não estou impactando na sua vida. Eu vou estar impactando positivamente na sua vida e na sua saúde, consequentemente, se você melhorar, colocar no seu estilo de vida o exercício, melhorar a sua alimentação e colocar o sono. Primeiro a gente muda nossos hábitos, depois os nossos hábitos mudam a gente. Então é essa que é meu propósito como médica, como cardiologista, aqui na minha clínica, aqui no Rio de Janeiro, na Barra.
impactar positivamente a vida das pessoas para que elas promovam saúde e previnam doenças. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, que eu quero que vocês se impactem positivamente com isso. Se você não faz exercício, se você não se alimenta bem e não dorme adequadamente, o teu básico não está sendo bem feito. E você pode estar tomando o melhor remédio, o mais moderno, e você não está tratando efetivamente seus fatores de risco. Você tem a probabilidade de lá a médio e longo prazo desenvolver doenças cardiovasculares. Essas doenças são responsáveis por 30% total de mortes no Brasil e no mundo. As pessoas se impactam muito com o câncer. O câncer é responsável por 15% total de mortes. As doenças cardiovasculares por 30%. Então, eu vou estar impactando muito mais, reduzindo muito mais seu risco, modificando seu estilo de vida, melhorando seus hábitos, reduzindo seu risco cardiovascular e, consequentemente, você também vai estar reduzindo seu risco de câncer, seu risco de depressão, das doenças, dos transtornos mentais, melhorando sua produtividade física, mental, emocional, profissional. Então, você melhora em todas as áreas da sua vida. Então, meu propósito aqui no canal é cada vez mais promover saúde, prevenir doenças, divulgando a importância do exercício, da alimentação e da boa qualidade de sono, que você implemente isso no seu estilo de vida, melhore sua qualidade de vida, aumente sua autonomia e sua produtividade. Siga o canal para vocês não perderem as atualizações dos conteúdos.